Que a graça de Jesus, nosso Salvador e Pai eterno, esteja com todos os irmãos e amigos da Palavra de Deus. O tema dessa noite gira em torno da rede e a pesca. É uma parábola que Jesus contou. No capítulo 13 de Mateus, ele conta uma parábola atrás da outra. Ele conta a parábola de um homem que encontra um tesouro num campo, depois do outro que encontra uma pérola de grande valor e vende tudo que tem para adquirir ela. E agora, então, capítulo 13 de Mateus, verso 47 em diante, diz assim: igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentro. Até aqui. Jesus, então, como nós sabemos, ele era dado a contar parábolas. Parábolas são ilustrações. E ele justamente ilustrava com os acontecimentos do dia, do ano, do tempo. Tudo que ele via, ele trazia, então, para uma explicação espiritual. E o espírito de profecia confirma muita coisa do que Jesus falou e alastra mais o nosso entendimento. Justamente no livro Parábola de Jesus, aqui na página 122 e 123, aqui fala que o lançar da rede é a pregação do Evangelho. Então, o Evangelho é pregado aonde? Lá fora, no mundo, né? E aí, quando Jesus falou como se estivesse atirando que uma rede ao mar e depois os pescadores puxassem e agora na praia separa os peixes bons e os ruins. E aí, então, nós vimos aqui que quem vai fazer a separação? O que foi lido na palavra de Deus agora há pouco? Às vezes o olho humano não sabe distinguir quem que é, quem que não é. O peixe bom, o peixe ruim. Muitas vezes nós nos enganamos. A gente lembra ali de Samuel, né, quando foi escolher um rei, lá na casa de Jessé, e ele foi repassando um por um dos filhos de Jessé, né? Ele foi no mais possível, mais robusto, mais alto, de mais aparência, e Deus ia falando o que para ele? Não é esse. E foi no outro, até que acabaram os filhos ali. E aí, de repente, ele pergunta, e só tem esses filhos? Ah, tem um lá, um pastorzinho lá, está lá no campo, cuidando das ovelhas. E aí, então, chama ele, chama Davi. Então, aí, é esse, então, que deve ser escolhido, esse que deve ser ungido. Então, nós vemos que o profeta, sem estar na inspiração, ele errou como qualquer um de nós erramos também. Então, aqui diz que o lançar da rede é a pregação do Evangelho, e os anjos, conforme nós lemos na Bíblia, que faz a separação. E essa separação, conforme nós vamos ler aqui, é no final. Mas o que mais me impressionou é a continuação da leitura. Aqui fala que esse lançar da rede congrega na igreja bons e maus. Congrega onde, então? Na igreja. Não é lá no mundo só. Traz de lá, traz para a igreja. E aí, dentro da igreja, vem o quê?
dois tipos. Quando terminar a missão do Evangelho, o juízo efetuará a obra de separação. Então, o juízo, primeiro, para depois os anjos, então, agirem. Aí continua a leitura. Cristo viu que a existência de falsos irmãos na igreja motivaria que se falasse mal do caminho da verdade. O mundo difamaria o evangelho por causa da vida incoerente de falsos profetas. Mesmo os cristãos seriam induzidos a tropeçar, ao verem que muitos que levavam o nome de Cristo não eram governados pelo seu Espírito. Havendo tais pecadores na igreja, os homens estariam em perigo de pensar que Deus lhes desculparia o pecado. Então, irmãos e amigos, aqui fala que ao terem na igreja pessoas que nós não sabemos, não lemos o coração, mas Deus lê, e muitas vezes ele se manifesta de uma maneira indireta, diz que o mundo, então, faria o quê? Difamaria o evangelho por causa da vida incoerente de falsos profetas. Aqui dá a entender também quando uma pessoa realmente se destaca mais, né? Mesmo sendo cristão, ele começa a mostrar que é um falso. Aqui, então, fala de falsos irmãos na igreja, motivam que se falasse mal do caminho da verdade. E aí está falando também que mesmo os cristãos da igreja seriam induzidos a tropeçar, ao verem que muitos que levavam o nome de Cristo não eram governados pelo Espírito Santo. Então, aí, poderia se arrumar uma desculpa também. Que adianta? Tem gente ruim na igreja também, né? Aí eu quero lembrar agora de um texto que aconteceu na Igreja dos Apóstolos. Então, mesmo na Igreja dos Apóstolos, aconteceu que tinha problema ali, pessoas que causavam dano. Aqui na terceira carta de João, o livro de João, ele tem só um capítulo, a terceira carta, só um capítulo, e no verso 9 em diante, diz assim, terceira João é encostadinho aqui já no Apocalipse, né? Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, esse homem é de lá do mundo, um perverso qualquer, esse Diótrefes, ele queria exercer o primado na igreja, queria ser o melhor, o maioral, não recebia os irmãos, e ele disse, o João escrevendo, quando eu for aí, eu vou trazer à memória as obras que ele faz. E ele continua proferindo palavras contra nós, palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-lo e os lança fora da igreja, dominando a situação. Então, aqui na continuação, diz assim a parábola de Jesus. Por isso, Cristo ergueu o véu do futuro e ordenou a todos que notassem que o caráter e não a posição é que decide o destino do homem. Então, quem é que decide o destino de cada pessoa? Não é a posição, mas o caráter. Então, o caráter desse Diótrefes, que nós acabamos de ler, era problemático, né? Causando dano para a igreja. E aqui nós acabamos de ler que vem na rede bons e maus,
E aí, então, diz que a existência na igreja de falsos irmãos. Aí continua, tanto na parábola do joio como da rede, claramente ensinam que não haverá um tempo em que todos os ímpios se converterão a Deus. O trigo e o joio crescem juntos até a ceifa. Os peixes bons e os ruins são puxados juntamente para a margem, para uma separação final. Então, a gente vai ver na parábola das 10 virgens o quê? As virgens loucas e prudentes. As virgens prudentes têm o óleo, o Espírito Santo da vida, e as virgens loucas só professam a religião, mas não caíram sobre a rocha, não aceitaram Jesus, a justiça dele pela fé. E aí, então, nós vemos também a questão do trigo e do joio. Quem é só que pode saber quem é o trigo e o joio, né? Só Deus. E os anjos no final na ceifa. Mas a parábola do trigo e do joio, na maior parte das vezes, dentro do adventismo, é mal entendida. A pessoa lá pratica um pecado aberto, né? Declaradamente, não, mas é joio, tem que deixar, não. Naquilo, no livro Parábola de Jesus, não é o tema de agora, né? Vem explicando que quando aparece um pecado aberto, declarado, deve haver o quê? Deve haver a exclusão. É diferente do joio. Agora é um pecado aberto. Já é o que nasceu no meio da plantação? Espinhos, né? Abrolhos, sarça, que deve ser limpado. E aí não pode dar continuidade. Então, Jesus ele era muito sábio, mas quem quiser torcer a palavra de Deus, consegue arrumar um jeito. E, infelizmente, dentro do adventismo, a parábola do trigo e do joio é mal entendida também. A continuação diz assim, outros sim, essas parábolas ensinam que depois do juízo não haverá graça. Quando findar a obra do Evangelho, seguir-se-á imediatamente a separação de bons e maus, e o destino de cada classe será fixado para sempre. Deus não deseja a destruição de ninguém. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, e não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis? Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Durante todo o período da graça, seu espírito insta com os homens para que aceitem o dom da vida. Somente os que lhe rejeitam a intercessão serão deixados a perecer. Deus declarou que o pecado precisa ser destruído como um mal nocivo no universo. Os que se atêm ao pecado hão de perecer na destruição do mesmo. Então, aqui nós tivemos, nessa noite, o assunto, né, da rede e a pesca. A gente já leu, né, muitos já conhecem, mas, como diz a palavra de Deus, se renova cada dia, cada manhã. E aqui, então, nós vamos perceber que tivemos lições dessa noite, né? Então, pecado aberto é uma coisa, declarado é uma coisa, mas não podemos ajuizar sobre o coração de uma pessoa. Uma coisa, sim, deve ficar claro que quando uma pessoa começa a perturbar a situação contra a doutrina da palavra de Deus, né? Esses, então, devem ser notados. O apóstolo Paulo mesmo fala, notai bem aqueles que fazem o quê? Que promovem divisão e confusão na igreja. Afastai-vos deles. Né? Teve uma hora que ele citou Alexandre o Latueiro, né? E alguns outros que causaram males, e ele então disse, note eles e afaste deles. No final mesmo de Romanos, capítulo 16, vem falando ali que tem que cuidar com esses elementos, né? Quando é um assunto declarado. Mas muitas vezes, não sei até que ponto
aí o juízo nosso vai prevalecer ou não, temos que pedir a direção do Espírito Santo. Quando agir, que hora agir, né? Muitas vezes a gente dá muito tempo, outra hora a gente quer agir rápido demais, e nós, como humanos, não sabemos, então, fazer o controle da situação. Às vezes vem reclamações até nós, né? Olha, fulano causou tal coisa, outro fulano também, né? E como que nós vamos agir? Só pedindo a direção de Deus, do Espírito Santo, para saber qual é a melhor forma, né? Muitas vezes nós podemos estar nos acovardando de agir nas horas de necessidade, de urgência. Outra hora nós podemos estar precipitando os fatos, né? Sendo que se nós tivéssemos dado um tempo a mais, aquela pessoa causando dano e haveria do quê? Haveria de se manifestar abertamente, como aconteceu muitas vezes na história do nosso movimento. Eu lembro desde o começo da obra, né? Desde quando nós somos excluídos das igrejas, eu me lembro que a gente percebia os elementos hipócritas e traiçoeiros, né? E a gente ficava pensando como agir com esses elementos. Eu lembro que o irmão Antônio Costa uma vez falou para mim, como nós vamos agir, irmão Orlando? E eu falei para ele, irmão Antônio, nós somos como uma criança, não sabemos como fazer as coisas. Vamos orar a Deus para que Ele faça o trabalho, né? E sabe qual foi a questão? Assim como aqueles 70 estavam perturbando, atrapalhando a obra de Jesus, nós tivemos aí uma separação benéfica dentro do movimento. Alguns falam assim, mas o irmão Orlando é duro de coração, né? Parece que não tem amor às almas. Mas como que você vai ficar tolerando uma pessoa que causa males dentro da igreja, põe pedra na roda, né? E aí, então, oramos a Deus na época, né? E Deus foi providenciando o meio de nós ficarmos livres. Aí, o que Jesus fala para os 12? Certamente ficaram, assim, decepcionados, né? Jesus estava com 82 discípulos, 70 vão embora. E aí Jesus fala de uma maneira, parece que muito grosseira, aparentemente falando. Vocês querem ir embora também? E aí então Pedro responde, para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra da vida, só o Senhor tem o caminho. Mas eu pergunto, tinha outros grupos na época? Tinham outros partidos na época? Tinha. Tinha os herodianos, samaritanos, que congregavam à parte. Tinha os saduceus, os fariseus e o grupo de Jesus. Um pouco antes, o grupo de João Batista. E nós vamos ver que os discípulos de João Batista também se unem com Jesus. Mas esses 70 que foram embora, nós não sabemos quem eram, nem o nome de cada um deles. Mas foi feita ali uma purificação. Então, me lembro de um texto agora muito pesado. O Espírito de Profecia nos diz assim, que ao aproximar-se do juízo, cada caráter vai sendo revelado. Isso está na nossa apostila, agora eu não tenho a citação, na nossa apostila da parábola das 10. Então, confiemos em Deus, né? Para que nós sejamos aí o trigo, sejamos o peixe bom, né? A virgem prudente. É no juízo que vai se manifestar. Mas agora é o tempo do preparo, né? Acabamos de ler agora, Deus não tem prazer. Ele aguarda a conversão. Quanto de nós tem ouvido e ouvido e ouvido, parente, amigo, vizinho, conhecido, e acaba endurecendo porque acha que falta muito tempo para frente. Agora mesmo nós vimos
a notícia no Haiti, né, um terremoto muito grande, mais de 1.000 pessoas já pereceram. Estamos ouvindo das guerras, das revoluções, como agora no Afeganistão, da retirada abrupta, repentina dos Estados Unidos dali. E aí nós vamos vendo que os 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra, mas nós não sabemos até quando. Sabemos que até o tempo do terceiro anjo terminar o selamento. E sabemos que Jesus também intercede junto ao Pai com a sua mão erguida, mostrando que meu sangue, meu sangue, meu sangue, meu sangue, ó Pai, em favor de nós. Mas nós gostamos muito desse mundo. Esse mundo atrai, porque você vê ele, é visível. E o mundo que Deus oferece para nós é invisível, ainda vamos perceber como vai ser. E lá em Corinto está dito que aquilo que nunca chegou ao coração humano, nunca chegou na nossa mente, está preparado para nós. Mas mesmo assim, a gente continua nesse mundo, seguro aqui, pensando em futuro, em muita coisa extraordinária, né? Agora mesmo, no sábado à tarde, na sexta noite, acabamos de estudar sobre os 2 cercos de Jerusalém e sobre o decreto dominical e sobre a saída no campo. E nós vemos dentro do adventismo, dentro, muitas vezes, do próprio movimento nosso, uma dureza de coração. Deus, então, não sabemos quanto tempo ele vai tolerar mais. São poucos os que vão ser salvos. Alguém admira, mas só 144 mil. E lá no tempo de Noé, só 8. E toda aquela multidão, mundo antediluviano. Sabendo também que os 144 mil é para aqueles que entendem o assunto do selamento, mensagem do terceiro anjo. Claro que outros lá fora não têm a noção e a luz que nós temos, mas nós temos que chegar até eles. Então, nós agora temos que fazer esse trabalho, lançar a rede, ir ao mundo. E nós não vamos conseguir ir a todo mundo. Até lá Jesus fala assim, vocês não vão não vão terminar de rodear tudo e ele já vai voltar. Mas a mensagem ela vai avante de uma maneira ou de outra. Não sabemos como, mas é pelo Espírito Santo, pela chuva serôdia. Então, eu termino aqui essa parte, desejando, então, uma boa noite, que a paz de Jesus, eu chamo ele sempre de nosso Senhor, Salvador e Pai eterno, esteja com todos. Amém.